Cinema na guerra. O cinema ainda era uma arte jovem quando começou a Primeira Guerra Mundial. Rapidamente, a sétima arte tornou-se uma ferramenta para fazer propagandas da guerra e recrutar soldados. Diferentemente do que nos acostumamos a ver em canais como a rede norte-americana, as cenas retratadas não eram imagem em tempo real, com a proibição de filmagens impostas pelos militares e uma série de limitações técnicas, como por exemplo, o tamanho e o peso dos equipamentos, que impediram a cobertura próxima ao combate. Cinema pós-guerra. Apenas depois, em 1918, as experiências e sofrimentos, os custos humanos e morais passaram a ser retratados em longas-metragens, além de filmes que abordavam especificamente a morte ou ferimentos na frente de batalhas. Muitas produções na década de 1920 podem ser lidas como respostas indiretas à experiência de sofrimento relacionada à guerra. Os combates serviam também como pano de fundo para o lançamento de filmes de espionagem, romance e outros filmes de gêneros. O cinema soviético despontou junto com a Revolução de Outubro de 1917 na Rússia, território que então passou a se chamar de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O movimento trouxe conceitos revolucionários, em especial no que diz respeito à montagem cinematográfica, estendendo-se aproximadamente até os anos de 1950, período que também é referido como Era Stalin. Entre as contribuições dos cineastas soviéticos estão não apenas filmes inovadores que ajudaram a estabelecer a própria linguagem do cinema, com técnicas de edição que permanecem atuais até os dias de hoje, como também valiosos escritos que fundamentam as teorias e práticas cinematográficas, já que muitos dos realizadores soviéticos eram também teóricos. Outro aspecto importante desse movimento foi a proposta de utilizar o cinema não somente como arte ou entretenimento, mas como uma poderosa ferramenta política. Embora os cineastas tenham usado nas experimentações artísticas, é inegável que a União Soviética tinha como projeto político a aplicação dos meios de comunicação para chegar à classe trabalhadora. Portanto, políticos, intelectuais e artistas vanguardistas deveriam demonstrar esse compromisso com as massas por meio de seus filmes. O período que se seguiu à Revolução Social-Democrata de 1917, a qual derrubou a monarquia czarista na Rússia, foi chamado de Construtivismo Russo. Tratava-se de uma iniciativa pós-socialista, fruto de uma era de revoluções populares, defendendo que o cinema não podia apenas partir de abstrações distantes do povo, mas sim do dia a dia das pessoas. Não à toa, uma das maiores contribuições específicas trazidas pelos cineastas construtivistas foi o fato de seus estudos sobre o cinema terem sido publicados e distribuídos como material bibliográfico de ensino, como uma instituição acadêmica de cinema que servia a várias outras áreas, ressalta Pitanga. Esse fomento ao estudo da semiótica cinematográfica impulsionou vários avanços no que diz respeito à compreensão da sétima arte como linguagem, especialmente em relação à montagem. De fato, as teorias dos cineastas soviéticos sobre montagem estabeleceram conceitos fundamentais para o cinema mundial, que contribuíram para o entendimento e a criação de uma síntese cinematográfica baseada na edição. Trabalhando dentro do projeto de expansão da União Soviética, os realizadores não se interessavam tanto pelo sentido do filme, mas pela aplicação de conceitos revolucionários no modo de produção. Nesse sentido, as teorias serviam para reiterar essas ideias, disseminando as causas do comunismo e do proletariado. Por isso, a maior parte dos cineastas do movimento optou pelo chamado cinema verdade, uma antítese do cinema clássico romântico e dos dramas psicológicos que tentavam dirigir o olhar do espectador. Após vermos como o cinema esteve presente e interferiu diretamente no rumo da Segunda Guerra Mundial e na Revolução Russa, veremos como o cinema novamente participa como um agente histórico em outro evento da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Desta vez, de um modo maior e significativo, serão abordados dois modelos cinematográficos que marcaram a sétima arte. O primeiro, o cinema nazista, no qual Hitler utilizou o cinema como arma ideológica, tal como Lenin na citada Revolução Russa, para mostrar através de eufemismos sua ideologia ao povo alemão. E o segundo, o cinema antinazista, movimento no qual principalmente os Estados Unidos combateu o nazismo. O cinema foi a principal arma de propaganda política dos nazistas para se perpetuarem no poder. Era um instrumento importante para criar um pensamento coletivo e obter a confiança e simpatia das massas da população. Alguns anos antes da guerra, em 1927, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães
passou a controlar a UFA, a rede cinematográfica mais importante da Alemanha. Hitler, na época, nomeou Goebbels como ministro da propaganda da Alemanha e passou a UFA para as mãos dele. Ele foi uma das peças fundamentais para a propaganda da ideologia nazista. Aos poucos, foi promovendo seus ideais alcançando as parcelas da população, através de produções cinematográficas, rádios, imprensas e teatros. Todas possuíam cunho ideológico e todos que eram contra seus ideais eram censurados. Sem toda a mobilidade e o ativismo de Hitler e Goebbels em dominar e expandir os meios midiáticos e de propaganda, o nazismo não teria se difundido tão profundamente entre as camadas sociais. Era principalmente através do cinema que o imaginário das massas era influenciado. Ninguém escapava da influência cinematográfica daquela época. Por exemplo, até mesmo as mulheres donas de casa eram alvos. Eram produzidos e transmitidos filmes específicos para elas, assim como filmes educativos com tendências manipulatórias para os mais jovens. Dentre as várias obras da época, podemos destacar 2 filmes com finalidades diferentes. O primeiro, O Triunfo da Vontade, de 1935, é considerado o filme mais famoso de propaganda nazista na história do cinema. O filme retrata o 6º Congresso do Partido Nazista em Nuremberg no ano de 1934, com imagens de soldados marchando e trechos de discurso de Hitler. Judeus Sus, de 1940, é um dos muitos filmes que retrata de maneira chocante e horripilante a ideia antissemita do nazismo, fazendo com que os alemães alimentem uma imagem negativa e destilem ódios aos judeus. Será abordado adiante um outro lado do cinema na Segunda Guerra Mundial, oposto ao alemão, criado como uma medida de agir contra a investida cinematográfica nazista, o cinema antinazista. Este começou antes mesmo da eclosão da guerra, onde já se profetizava sobre o perigo que o nazismo poderia vir causar ao mundo. Na Alemanha, foram produzidos filmes exaltando a figura de Hitler e dos ideais nazistas. Já nos países aliados, e principalmente nos Estados Unidos, foram produzidos filmes com duras críticas e repúdio ao regime. Nos filmes estadunidenses, muitos dos roteiros da época foram adaptados para colocar no papel de antagonista os inimigos integrantes do eixo, alemães, italianos e japoneses. Eram retratados como verdadeiros vilões desprovidos de sentimentos humanos e escrúpulos. Há uma explicação essencial para tais atitudes dos cineastas estadunidenses nesse contexto de Segunda Guerra. Grande parte deles eram alemães, refugiados ou judeus, 2 grupos que sofreram pelas mãos do nazismo e encontraram abrigo em solo americano. Esses cineastas começaram com o movimento do cinema antinazista, fazendo com que ao longo dos anos ele fosse ganhando força e tamanho. A seguir, serão citadas algumas das obras que marcaram o gênero de filmes antinazistas e são de grande importância histórica, algumas consideradas até hoje obras-primas da 7ª arte. O filme considerado o primeiro da história a fazer uma propaganda antinazista, O Reinado de Terror de Hitler, que foi lançado em 1934, antes mesmo da guerra de fato começar. É um filme independente que conta ao mesmo tempo que faz duras críticas às ações de Hitler contra os judeus. O filme é considerado uma raridade histórica, pois são gravações reais de quando Hitler foi eleito. Esteve perdido durante décadas até ter sua única cópia restante encontrada nos arquivos da Cinemateca da Bélgica e ser restaurado. O Grande Ditador de 1940 foi um filme produzido antes mesmo dos Estados Unidos ingressarem na Segunda Guerra. É considerado uma das maiores obras de Charlie Chaplin e um dos filmes antinazistas mais influentes e relevantes. Foi uma comédia satírica bastante ousada para o contexto mundial. Por mais que o gênero tivesse o foco em divertir o telespectador, o filme buscava ao mesmo tempo se posicionar e fazer críticas políticas sobre o Terceiro Reich e ao seu líder. A grande ironia é que o protagonista era visualmente semelhante ao ditador do país, ocasionando diversas situações onde foi confundido com o vilão do filme. No fim do filme, o ditador é preso sendo confundido com o protagonista barbeiro judeu. Enquanto isso, o judeu é levado a um palanque que estava aguardando por um discurso do ditador. Neste momento, temos um dos trechos mais brilhantes de todo o cinema e peça-chave do filme. O discurso e a contrapartida a tudo que o personagem inspirado em Hitler falaria. Foi um discurso contra os regimes totalitários, buscando a promoção da paz, liberdade e solidariedade de toda a raça humana. O cinema e a Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo sofreu uma grande bipolarização, entrando em uma guerra política, econômica e ideológica. 2 nações foram extremamente importantes na guerra e após a mesma se tornaram potências mundiais a terem seus modelos econômicos seguidos. Os Estados Unidos lideravam o bloco capitalista, o lado ocidental, e a URSS liderava o bloco comunista, lado oriental.
Foi um período onde não ocorreram conflitos diretos, as disputas se davam principalmente por meio de propagandas e posicionamentos políticos. Ambas as nações tinham o objetivo de estender sua influência a nível global, entre todas as nações. Também criaram blocos de alianças político-militares, a OTAN, composto pelos Estados Unidos e seus aliados, e o Pacto de Varsóvia, composto pela URSS e seus aliados. Com a chegada da Guerra Fria, os Estados Unidos viram em seu cinema um meio de espalhar suas ideias para o mundo através de filmes que reforçavam o modelo de vida americano. Seu nacionalismo, é claro, e seu posicionamento anticomunista. Alguns filmes americanos retratavam o momento em que o mundo vivia, trazendo consigo críticas, mensagens anticomunistas. Implantavam suas ideias e criavam uma noção no imaginário coletivo de um novo inimigo a ser combatido. Mostravam nos filmes uma ameaça comunista assolando o mundo, alerta de uma iminente terceira guerra ou guerra nuclear, indícios de que espiões soviéticos estavam infiltrados em seu país e muito mais, ao mesmo tempo em que fomentavam o combate a esses inimigos e reforçavam seu nacionalismo e heróis nacionais. Uma espécie de propaganda e contra-propaganda política. A Guerra Fria abrange um período de 4 décadas no século XX, começando em 1945, ao fim da Guerra Mundial, e terminando em 1991, com o fim da URSS. Portanto, é um longo período com centenas de produções cinematográficas, contando também as guerras secundárias neste período. Citaremos alguns. Começando por um filme noir, subgênero de filmes policiais com toques de drama, geralmente. Chamada assim por sua técnica de coloração preta e branca, inspirada no expressionismo alemão, famoso na época. Alguns filmes durante a Guerra Fria. Anjo do Mal, 1953. Conta a história de um batedor de carteira chamado Skip, que rouba a carteira e os pertences de uma mulher que estavam em sua frente no vagão do metrô. Por infelicidade do destino, esta mulher era uma agente comunista infiltrada que carregava em seus pertences um microfone americano confidencial e estavam sendo perseguidos por agentes do FBI que se encontravam no mesmo vagão de metrô e presenciaram todo o furto. Skip então passa a ser procurado pelos agentes, suspeito de também ser um agente infiltrado. Doutor Fantástico, 1964. Um dos maiores clássicos do cinema, é um filme satírico que faz duras críticas ao militarismo americano no período da Guerra Fria. Doutor Fantástico, 1964. Um dos maiores clássicos do cinema, é um filme satírico que faz duras críticas ao militarismo americano no período da Guerra Fria, tratando todo o discurso acerca da ameaça comunista, uma história coletiva. A obra conta a história de um general louco que, acreditando em conspiração comunista, dá ordens para que a Rússia seja bombardeada, causando uma iminente guerra nuclear. Porém, o presidente dos Estados Unidos, ao saber do ocorrido, tenta o tempo todo parar o processo. O filme também conta com personagens militares retratados ironicamente. Ao fim do filme, presenciamos a bomba sendo lançada, dizimando parte da população mundial, e uma resposta da URSS ao ataque, lançado com um gás que cobrirá toda a Terra em uma nuvem radioativa durante 90 anos. Mais do que uma bomba ficcional, era um presságio do que poderia resultar esta nova guerra. Cinema contemporâneo. Com o avanço da tecnologia, o cinema foi se expandindo. Cada vez mais salas de cinemas foram criadas ao redor do mundo. Efeitos criados no computador, melhorando o audiovisual. Evolução do cinema 3D e cerimônias como o Oscar se tornaram eventos transmitidos e repercutidos a nível mundial. Serviço de streaming, Netflix, tudo isto em conjunto serviu para movimentar a indústria e enriquecê-la, fazendo com que o cinema lucre bilhões todos os anos. Isso nos mostra como o cinema evoluiu ao longo dos anos e nunca ficou estagnado. É um cinema totalmente diferente do que tínhamos no século XX, mais leve, descontraído, didático, inclusivo,
crítico e representativo. Assim como a história, podemos dizer que o cinema é filho do seu tempo. Portanto, ele se adaptou às necessidades e aos desejos de quem o assiste. Foram criados novos gêneros de filmes, novos personagens simbólicos, novas opções e lugares para se assistir às obras, novas técnicas de direções, mas, apesar de tantas mudanças, o cinema não perdeu sua essência. Ainda traz consigo reflexões socioculturais, mesmo de que maneira sutil. Um filme nunca é só um filme, ele é um estudo e uma contra-análise de todo o contexto social no qual está inserido. Nos tempos atuais, assuntos como racismo, machismo e desigualdade infelizmente ainda são recorrentes. Por mais que tenhamos evoluído nas áreas referentes à tecnologia, ainda temos muito a evoluir na área humanitária. É um longo processo, porém, o cinema nos auxilia abordando estes temas de maneira crítica e se perpetuando no imaginário social, incitando mudanças no modo de como enxergamos o mundo ao nosso redor. Sendo assim, o cinema é para todos, sendo de livre acesso muitas vezes, sendo utilizado como método didático-pedagógico em escolas e palestras. Acerca da sociedade, contamos com diversos tipos de filmes, os que relatam movimentos sociais, racistas e muitos outros. Os que analisam problemas do presente e os que empoderam grupos sociais de maneira representativa, dando protagonismo e voz àqueles que são marginalizados e silenciados, atuando no imaginário. Filmes que relatam movimentos sociais. As Sufragistas é um filme que se passa em 1912, na Inglaterra. Acompanhamos a resistência das mulheres inglesas que eram submetidas a explorações nas fábricas onde trabalhavam e também a trajetória deste grupo em busca da independência materna, direito ao voto e principalmente respeito. Após tentativas falhas de uma revolução pacífica, as sufragistas perceberam que o único jeito de terem suas vozes ouvidas seria através da desobediência civil. Após muitas batalhas e sacrifício, o direito de votar foi parcialmente concedido no ano de 1925. Filmes que analisam e retratam problemas do presente. Corra é um filme que mescla elementos de ficção, suspense e terror que aborda de maneira corajosa o racismo velado nos dias atuais. Corra conta a história de Chris, um fotógrafo negro que vai passar um fim de semana na casa dos pais de sua namorada branca. Toda a história gira em torno do racismo, ao qual o personagem é submetido ao longo da trama, começando de maneira sutil até ser exposto totalmente. Um filme cria um ambiente desconfortável, deixando nítido a tensão no ar. Por baixo de diversos acontecimentos ficcionais, simbolismo e estereotipos, a mensagem que o filme deixa a quem o assiste é de como o negro ainda é retratado e visto nos dias de hoje, como escravo, um corpo hipersexualizado, um amelhante aos olhos da polícia e um animal a ser capturado e abatido. O machismo ao longo do documentário são expostos diversos casos e relatos de como o machismo é algo que quase natural à figura masculina, e como essa ideia é muitas vezes criada em um âmbito familiar na infância, criando assim uma máscara que força os homens a reprimirem e esconderem seus sentimentos desde cedo, trazendo problemas ao longo das etapas de sua vida, tendo trauma, distúrbios e interferindo em suas intenções sociais. Como o machismo é muitas vezes responsável por fomentar a agressividade e a objetificação da mulher na adolescência e na vida adulta, um filme que retrata isso é Cidade de Deus.